E aí? Eu falei que eu não ia sumir, mas eu acabei que eu sumi, mas tudo por um grande motivo, uma grande razão. Pra quem caiu aqui de paraquedas e não sabe, eu sou a Clara e eu faço letras. Eu tô, acho que no 6º período do curso, eu não sei se eu tô regular ou não, mas é um curso que me demanda muito tempo, eu tenho que ficar lendo, ficar escrevendo o tempo todo. Então quando chega no final do dia, a única coisa que eu quero fazer é alguma atividade que não me demande tanto raciocínio, que é a leitura. Eu absorvo muito, eu uso muito da minha imaginação o tempo todo quando eu tô lendo. Então isso era uma coisa que ficava assim extremamente cansativo pra mim do meio pro final do semestre. Se você ainda não me segue no Instagram, me segue lá, porque lá tem vídeos falando sobre livros anteriores que eu li antes de vir aqui pro YouTube. São vídeos bem legais, eu não leio livro chato, e geralmente quando eu leio livro chato eu sou muito sincera com as minhas opiniões. Então vai lá pra você ver o que eu li antes de vir pra cá. Solta a vinheta! Hoje a gente vai falar sobre esse livro aqui, Um Lugar Bem Longe Daqui, que eu li por recomendação de um amigo meu, assim, de infância, a gente se conhece desde sempre, e eu pensei que eu fosse ficar tão apaixonada quanto ele pela história, mas infelizmente isso não rolou. Eu comecei a fazer uma leitura conjunta com uma amiga minha chamada Dani, e ela virou pra mim e falou assim: Clara, eu não aguentei ler, eu simplesmente passei o livro pra frente. Mas como eu fiquei curiosa, porque meu amigo disse que era um livro muito bom, eu falei assim, eu vou dar uma chance. E acabei que eu dei uma chance, e fiquei lendo o livro por aproximadamente 2 meses. É muito tempo pra mim, que leio geralmente 4, 5, 6 livros em 2 meses, principalmente nas férias. Então eu fiquei um pouco surpresa de eu ter demorado tanto assim nessa história, e vocês vão entender o porquê disso. A gente tá falando aqui de uma história que tava rolando na década de 50 e na década de 60, que vão ter alguns fatos históricos que vão ser muito importantes pra gente entender o preconceito que tá contido aqui dentro dessas páginas. A Kia, ela é uma garota que foi abandonada pelos pais dela, pela família dela, cada um foi saindo aos poucos do lugar onde eles moravam, e aí ela cresceu sozinha num brejo, e aí ela ficou então conhecida como a menina do brejo. Todo mundo fazia boatos sobre ela, sobre a vida dela, falando que ela era uma assombração, faziam desafios com ela. Isso é uma coisa muito triste da gente perceber. A história vai rolar no interior de uma cidade da Carolina do Norte chamada Berkeley Club. Eu não sei se é uma cidade fictícia, porque eu não tive tanto interesse assim em pesquisar, mas é uma cidade então localizada numa região pantanosa, numa região de brejo, digamos assim. E a Kia vai se localizar, ela vai morar justamente mais afastado dessa cidade, então é por isso que ela é apelidada como a menina do brejo, porque ela vive sozinha numa casa desde criança e todo mundo considera ela como se fosse um lixo, uma aberração. Na década de 60, um cara que teve um relacionamento com a Kia, o Chase, ele foi assassinado, e aí a polícia local começa a investigar a história, começa a investigar o que estava por trás daquilo pra saber quem foi que assassinou o Chase. A Kia, desde quando ela era criança, ela conheceu um cara chamado Tate, que foi o grande amor da vida dela, e que assim, a gente já sabe o que acontece mais ou menos no final, né, porque clichês sempre acompanham a gente o tempo todo. E o Tate, ele vai abandonar a Kia também, e é por isso que ela é uma pessoa tão desconfiada. Ela não confia em absolutamente ninguém, porque todo mundo abandonou ela, e isso faz ela então ser uma personagem totalmente bem feita. O que tá prometendo na sinopse, na verdade, é que a história vai focar no assassinato, mas infelizmente não foi uma coisa que eu senti. Pra mim, a história não focou nem um pouco no assassinato, só apenas 70% pra frente do livro que as coisas começam a andar, que as coisas começam a desenvolver, porque é uma narrativa muito lenta. Uma coisa que eu não tenho paciência, eu gosto das coisas acontecendo imediatamente, e quando aquilo começa a demorar 3, 4, 5 capítulos, eu fico com muita preguiça de começar a ler, e eu acho que foi por isso que um dos motivos que eu demorei bastante pra terminar essa história. A gente tem diálogos aqui que vão valorizar muito a língua falada, que é uma coisa muito legal da gente perceber, porque na literatura, né, isso tanto na literatura mais formal, quanto na literatura infanto-juvenil, a gente não percebe uma valorização assim da língua falada. Então, nesse livro aqui a gente tem bastante pleonasmo, que é a repetição de coisas que a gente já tinha dito anteriormente. A gente também vai estar presente de um narrador, observador onisciente, né, que é aquele narrador em terceira pessoa, que vai saber tudo sobre todo mundo, principalmente o que eles estão pensando. A gente vai ter aqui os Estados Unidos retratado na década de 60 e na década de 50 como uma coisa muito importante, uma coisa muito triste, chamada segregação racial. Então, a gente tinha bebedores para brancos, bebedores para negros, igrejas para brancos, igreja para negros, bairros para brancos e bairros para negros, e isso aqui é bem claro na história. Principalmente o fato da Kia ser uma personagem branca, é isso que está sendo descrito aqui, e ela vai ser ajudada por 2 casais
negros. Gente, desculpa, não são dois casais, são um só. Buguei aqui. Porque ele se identifica com o preconceito que ela tá sentindo, né, que ela tá sofrendo. E ali eles vão se auxiliar, né, vão se colocar no papel de pais distantes dela, porque são eles que ajudam ela quando ela precisa. Apesar dela ser uma personagem que mesmo com 6, 7 anos de idade, ela é totalmente autossuficiente e dependente. É uma coisa que eu achei um pouco esquisita, porque ela não adoece, ela não vai ao hospital, ela consegue fugir sempre de todos os guardinhas da escola, de todas as pessoas, do conselho tutelar, de tudo. Então eu acho que ao mesmo tempo que o livro ele tá sendo bastante realista com algumas coisas, ele tá idealizando demais outras, é uma coisa que eu fiquei, isso não me agradou tanto assim. A Kia, apesar disso, ela é uma personagem muito bem feita, muito bem construída, porque ela vai fazendo metáforas animalescas, porque ela tá vivendo dentro daquele mundo animal, dentro do brejo, então tudo que ela conhece é só exatamente sobre aquilo ali. Então qualquer assimilação, qualquer dedução que ela vai fazer, ela vai tentar associar com a vida animalesca que tá ali ao redor dela. A gente tem um boom de desenvolvimento a partir de 70% da história. Porque se a gente for parar pra pensar, o livro pode ser apagado tudo isso daqui e só isso daqui. Um livro de 333 páginas poderia ser resumido em no máximo 150. Por quê? Porque falta muita precisão linguística, isso na minha opinião. Deixando claro que tudo que eu tô falando aqui é a minha opinião, então se você gostou do livro, a gente pode trocar uma ideia depois pra saber o porquê você gostou. Talvez eu possa mudar de ideia sobre tudo que eu tô pensando sobre ele, pode ser. Falta pra mim aqui um pouco de precisão linguística. A autora, ela passou 4 anos fazendo alguns safaris, alguns serviços na África, então ela é bem ligada à natureza, bem ligada aos animais. Então as descrições dela, além de serem bastante longas, bastante poéticas, o que eu acho bonito, porém cansativo, elas são, assim, totalmente dispensáveis pra você entender o que aconteceu na história. Porque na sinopse, tá falando que eles vão resolver um caso de assassinato. Mas em 60%, em 70% do livro não é sobre o assassinato que estão se falando. Estão se falando sobre a Kia, sobre as descrições da natureza ao redor da Kia. Isso pra mim é uma coisa que me deixou muito desanimada, porque isso deixa a história muito, muito lenta. E eu acho isso um saco, porque eu gosto de coisas imediatas, coisas que vão acontecer ali o tempo todo. E não acontece! Eu fico, cara, meu Deus do céu, o próximo capítulo vai falar alguma coisa do assassinato. E não. A investigação do caso é muito lenta em todo o início, e a divisão dos capítulos também foi alguma coisa que não me deixou muito interessada. É aquela linguagem, é aquela divisão de vai e volta. Uma hora o narrador, observador, onisciente tá focando muito na vida da Kia, nas descrições animalescas, nas descrições da natureza, e vários capítulos depois ele volta pra falar sobre os xerifes da cidade, que assim nem são tão importantes e relevantes assim pra história, porque eles são pouquíssimos comentados, e alguma coisa que me deixou muito chateada, porque era a premissa da história falar sobre o assassinato, e não foi isso que rolou tanto assim. A partir de 70% a gente tem um boom de desenvolvimento. A gente tem ali as descrições do júri, as descrições dos advogados sobre o lance que eles estão acusando aqui, então, de assassinato. E é ali que vai ter uma descrição muito longa. A gente vai ter aproximadamente de 6 a 7 a 8 capítulos só descrevendo como que foi o júri pra sentença da Kia, pra saber se ela foi assassina ou não do Chase. Assim, foi uma cena bem descrita, mas descrita até demais. A gente podia ter resumido isso a aproximadamente 2 a 3 capítulos pra saber o que ia rolar, mas se a autora achou que fosse relevante descrever tudo isso, tudo bem. Teve gente que gostou, mas eu não curti tanto assim. As descrições poéticas, como eu tinha falado, elas são muito bonitas, mas elas são cansativas e não te fazem gostar mais ou gostar menos da personagem. Por mais que ela seja uma personagem muito sofrida, é uma personagem muito cabeça dura, é uma personagem muito fechada, o que faz jus à história. Mas eu, Clara, particularmente não curto muito isso, porque eu gosto de personagens que são mais sentimentais, que são mais abertos e mais transparentes e mais claros com os seus sentimentos. Aqui, ela é uma personagem que me deixava muito irritada às vezes, porque talvez ela não aceitasse ajuda. Mas tudo bem, porque ela desconfiava de todo mundo e, enfim, era a premissa da história. Eu fiquei sabendo que esse livro vai virar um filme. Eu não sei há quanto tempo já isso tá em produção, mas já estão na escolha dos personagens. A autora ficou super feliz, né? Quem não ficaria feliz que o seu livro vai virar um filme, cara? Mas eu preciso dizer que não é necessariamente um livro ser bom, ser maravilhosamente bom pra ele virar um filme. A gente tem vários exemplos de livros que não são tão bons, de séries, né? De livros que viraram séries e que nem são tão bons assim, e livros que são maravilhosamente incríveis e mesmo assim não viraram séries ou filmes. Bom, a minha nota que eu daria era basicamente 3 em 5, mas porque isso é a minha opinião. Eu não ter gostado do livro não significa que o livro é ruim, porque cada um tem a sua opinião, tem os seus gostos, mas eu achei um pouco triste eles terem prometido grande parte da sinopse que se trataria mais de uma investigação de assassinato e não entregaram tanto assim. Eu considero que foi um pouquinho decepcionante, porque eu fiquei com muita preguiça de ler, mas agora eu estou lendo um livro
livro incrível que vocês vão ver também um vídeo dele aqui. Enfim, gente, é isso. Eu espero que eu tenha conseguido alcançar vocês com as minhas opiniões, que, né, como eu disse várias vezes aqui, são só as minhas opiniões, são apontamentos pessoais. Se você concorda, se você já leu esse livro, me chama pra gente trocar uma ideia, porque eu quero realmente saber o que as pessoas viram de tão incrível e de tão maravilhoso nessa história. Porque como é um livro best-seller, né, como eu disse, é muito difícil, as opiniões ficam muito divididas. Eu li algumas resenhas na internet que elas estavam sendo até bem agressivas com o livro, e outras resenhas que estavam deixando o livro naquela classe de bom. Não maravilhoso, mas bom. E é o que eu realmente concordo. É um livro bom, porém muito cansativo de você ler, e muito demorado também, porque as coisas desenvolvem muito devagar. Mas é isso, galera. Fiquem ligados aí, porque eu vou postar mais vídeos no canal, e como eu estou de férias, vamos ter várias leituras. E me siga no Instagram, porque é lá no Instagram que eu fico falando dia e noite sobre livros, porque eu passo a madrugada lendo. Beijo pra vocês.